pessoal, tudo bem com vocês? Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para falar de mais um assunto, né? Importante, sério, mas de uma maneira descontraída, o mais simples possível, que esse é o nosso objetivo de trazer esses temas complexos, curiosos, importantes, de uma maneira, né, mais descontraída, de uma linguagem, né, mais informal e ser mais objetivo e claro possível. E hoje vamos falar sobre ele. Tcharam! Chegou a época do temido. Nada mais, nada menos de quem? O imposto de renda. Estamos aí na época, né, dessa declaração de pessoa física, onde muitas pessoas aí esse ano vai se deparar aí com a situação de fazer essa declaração pela primeira vez. Quem já tem o costume já sabe ali mais ou menos do que é necessário, quais são as obrigações, o que deve declarar. E mesmo assim tem gente que mesmo declarando todos os anos se depara aí com algumas situações, né, que traz aí alguma dúvida. E a gente está aqui para esclarecer um pouquinho, passar um pouco do nosso entendimento, né, e fazer aqui um debate, um bate-papo Sim, para falar dessa declaração de uma forma mais tranquila possível. isso. Posso? Pode, fique à Então, vontade. novamente, olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o imposto de renda, né? Imposto de renda pessoa física, para ser mais exato. Do que se alimenta esse trem, né? Onde Tem vive, onde vive. o que come, do que se alimenta. A gente, De imposto. infelizmente, a gente, infelizmente, foi pego aí, né? Mais uma vez, de calça riada no começo do ano. Nos prometeram isenção aí de 5 mil e o que a gente ganha? Gente que ganha 2 salários mínimos tendo que Temos que declarar isso. declarar. Então, assim, Mais uma vez a gente foi ludibriado. ludibriados. Mas vamos Então, acreditar que vai acontecer. Um dia não, sai, um dia um sai. momento Um sai. dia vai sair. A gente, então, veio aqui, na verdade, para esclarecer algumas dúvidas, colocar algumas coisas em pauta. Sim. Afinal de contas, imposto de renda, o que que é? O que que é o imposto de renda? Afinal de contas, o que o governo considera renda? Então, é isso que a gente vai trazer em pauta aqui. Mas eu gostaria de, antes da gente iniciar qualquer conversa sobre imposto de renda, a gente tem que trazer o nosso terceiro participante dessa noite. Sim, nosso convidado especial. Nosso convidado especial, a gente teve muita dificuldade de conseguir trazer ele para cá, porque Eu ele acho está que ocupadíssimo nesse período sim, agora, é muito requisitado, né? demais. Esse período aí é E agora estrela, então, virou estrela. é agora então, né, que dia 1º, terça-feira, saiu então a declaração pré-preenchida, aí que ele tá mesmo realmente assim, Agenda super lotada. atarefado de trabalho. Mas sem mais delongas, gente, vou chamar para vocês o nosso convidado especial, Leonardo, a.k.a. Léo, também conhecido como o quê? O Leão da Receita Federal, para estar vistoriando essa conversa aqui de imposto de renda. E talvez dessa conversa aqui a gente vai ter que se explicar. Sim, ele vai chamar a gente para uma conversa na malha fina. Na malha fina. Afinal de contas, gente, ninguém quer cair nas garras do leão, não é verdade? Não. Inclusive, você falou o nome dele aí, Leonardo, mas aí a gente pode abrir uma enquete pro pessoal dar um nome pro bichinho, né? Porque tá tão bonitinho. Sim. Leonardo não sei se combina muito não, mas tudo bem. A gente abre aí uma enquete aí, quem quiser deixar nos comentários aí uma sugestão de nome Fiquem à vontade. pro nosso parceiro aqui, né? Fiquem à vontade. Leonardo, porque carinhosamente eu chamo ele de Léo. Mas aí o nome fica com vocês. Só lembrando que apesar dessa carinha fofa, Léo é um ser altamente ganancioso, viu? Não se esqueçam disso. E tá com muita fome. Então, gente, começando, né? A gente pode introduzir falando logo, afinal de contas, o que é o imposto de renda? Imposto de renda, gente, nada mais é do que o imposto que você paga sobre a renda que você ganha. Que tipo de renda seria essa? Salário, se você recebe dinheiro com trabalho autônomo, se você recebe receita de aluguel, qualquer tipo de receita que você ganhe esteja apta a cair na declaração de imposto de renda, você tem de realizar a declaração. E aí a gente pode ir conversando, afinal de contas,
todo mundo precisa fazer a declaração de renda. Quem precisa fazer? Quem necessariamente tem que estar ali, indo ali, até lá o portal da Receita Federal e estar fazendo essa declaração. Então, o que a gente pode estar atento hoje? Primeiro, é todo mundo que precisa fazer a declaração? Não. Só será necessário fazer a declaração quem, no ano fiscal de 2024, teve rendimentos de receita até o valor de R$ 33.888. Se você teve R$ 33.888 no ano, você não precisa declarar imposto de renda. Acima desse valor, eu tenho uma péssima notícia para você. Você vai ter que declarar imposto de renda. Aí você pode perguntar para o Léo: mas vem cá, meu amigo, eu estou necessariamente precisando fazer a declaração de imposto de renda. Quer dizer que se eu preciso declarar imposto de renda, eu vou pagar imposto de renda? Não necessariamente. Mas aí, com o passar aqui da nossa discussão, a gente vai chegar nesse assunto. Mas agora, eu devolvo a palavra para a senhorita Kali, porque tem uma situação que fica mais no âmbito dela e eu gostaria que ela me explicasse para a gente. Porque antes da gente chegar, de fato, na apuração anual, existe algo que acontece mensalmente. Sim. E ela vai saber explicar isso melhor do que eu. Que é justamente a retenção de R, que tem reflexo diretamente na declaração anual que a gente vai fazer agora. Kali, me explica melhor aí pro pessoal, para mim, que retenção é essa? Diabo dessa retenção. Que quando eu vou pegar meu contra-cheque tá lá falando que descontou esse valor de mim. O que é isso? Então, pessoal, quando você recebe ali sua renda mensal, já é calculado, né, ali os valores dos seus proventos e, consequentemente, os seus descontos. Então, o que a gente faz? Quando a gente calcula a folha de pagamento, você vai ter lá, né, seu salário, suas gratificações, os eventos variáveis aí que pode vir ocorrer, hora extra, comissão, enfim, né, vários lançamentos aí variáveis na sua folha. E aí a gente pega esse valor total dos seus proventos e vai calcular o INSS. Calculando o INSS, a gente chega ali no valor e vai abater o INSS desses proventos. E aí entra a questão, se você tiver filho, então tem várias particularidades que pode já fazendo a redução dessa base para ver se você ultrapassou ou não o limite mensal, né? O limite mensal, aí, se eu não me engano, é 2.000. Depois você coloca aqui no vídeo. Coloco sim. O valor mensal de 2024, porque como a gente já está trabalhando com a nova tabela em 2025, Sim, então perfeito. já alterou os valores. E aí, minha cabeça é muito número. Não, pode ficar tranquilo. Aí, então, tem aquele limite mensal. Se você ultrapassou o limite mensal, automaticamente ali já vai calcular o imposto de renda em cima daquele valor. E já abate ali na sua folha mesmo, mensalmente. Tem outra situação também, que é uma situação até nova, que é a questão do desconto simplificado, que tem um valor fixo aí, ano passado, acho que esse é o mesmo valor desse ano, que se não teve alteração, de R$ 584. E aí, geralmente, os sistemas de folha, ele faz essa análise. O que fica melhor? Pelo desconto simplificado ou pelas deduções legais? E aí vai sobressair o que ficar melhor para o contribuinte. Perfeito. Então, aí na folha, a gente tem essas duas situações que quando a gente vai conferir, né, se o valor do IR lá está batendo, a gente tem que verificar se esse funcionário ele está pelo desconto simplificado ou se ele está pelas deduções legais. E aí, feito isso, né, faz todo esse balanço aí, desse encontro de contas, e se você ultrapassou esse limite, se eu não me engano é 2.800 e alguma coisinha mensal, aí você já tem a retenção ali do seu imposto de renda já deduzido ali do seu contra-cheque mensal. Ali já foi descontado. Perfeito. Aí, esse desconto, galera, que ela tá falando que é feito mensalmente, obviamente a gente está falando aqui de pessoas que hoje recebem praticamente 2 salários mínimos. Quando você recebe ali por volta de 2 salários mínimos, você vai ver que no seu contra-cheque vai ter um desconto ali do IR. Esse desconto, se você olhar ele ali mais atentamente, você vai ver que o que significa esse desconto. Você nada mais está fazendo do que antecipando o seu IR para o governo. E é isso mesmo que você entendeu. Você está antecipando um imposto para o governo. Porque quando chegar agora, nessa época do ano, que a gente vai fazer a declaração anual, esse valor que você antecipou vai ser usado na declaração anual para saber o seguinte:
o valor que você pagou durante o ano, ele foi maior ou menor do que o valor que de fato você deveria pagar? Como o Caliane explicou, tem a situação que a Receita deu aí como um benefício, entre aspas, de você estar fazendo a dedução simplificada mensalmente do seu IR, da sua folha de cálculo, da sua folha de pagamento. E o que seria esse desconto simplificado? Nada mais é do que a Receita te dando ali uma faixa de isenção, um valor de isenção ali do seu salário. E se a partir dessa faixa de isenção você não estiver enquadrado no limite do IR, você não paga IR. Se você ultrapassar esse limite, você tem que pagar IR. E como funciona esse recolhimento, essa retenção de IR? A retenção de IR funciona da seguinte maneira: ela é progressiva e começa, se eu não me engano, a partir de 2.200 e alguma coisa. 2.259,21. Pronto, 2.259,21, com alíquota de 7,5%. Isso, perfeito. E a cada faixa que aumenta, por exemplo, de 7,5% você vai para 15%. Isso. De 15% você vai para 22,5%. Perfeito. E a última alíquota é 27,5%. Isso, aqui aí já entra a questão do pessoal que ganha acima de R$ 4.664,68. Pronto, gente. Se você já ganha acima de R$ 4.664,68, você já tem uma retenção ali de 27,5% sobre os valores que você recebe. Isso. E o que acontece com esse valor que você ali teve a retenção e esse valor foi repassado para a Receita? Agora, quando a gente vai fazendo ajuste anual, esse valor vai ser pago, vai ser comparado com o valor que vai dar da sua declaração anual e eles vão julgar. Digamos que você pagou R$ 500 de imposto durante um ano. Você vai ter R$ 6.000 já retido de imposto, de IR, retido lá na sua declaração anual. Se porventura a sua declaração anual, quando você optar ali pelas duas modalidades, que é a modalidade ou simplificada ou completa, que neste instante a gente entra em melhor e mais detalhes nela, e dependendo da maneira que você optar, o imposto que você recolheu foi menor do que 6.000, que foi o valor que você já reteve durante o ano, caso seja menor, você recebe restituição. Caso o imposto que você recolheu seja menor do que o que você deveria ter recolhido, você tem que recolher a diferença que é apresentada na apuração do ajuste anual. Então, assim, é um imposto que, na minha opinião, ele é simples. O que torna ele complexo é justamente a quantidade de movimentações e complexidades que você tem de investimento, que você tem de imóveis, que você faz de aplicação de renda fixa, renda variável, se você faz day trade, se você aplica em moeda estrangeira. Tudo isso é o que acaba ali complicando o IR. Porém, o entendimento do IR ele é simples. Obviamente, o governo possibilitou que as pessoas pudessem fazer sua própria declaração de IR, mas eu tenho que puxar a sardinha para minha profissão, obviamente, e dizer o seguinte para vocês. Se você só recebe o salário, eu não vejo problema algum em você fazer a sua declaração. Porém, se você faz qualquer outra movimentação além do seu salário, eu tenho que te dizer, fique atento. Procure um contador, porque a chance de você ser abocanhado pelo meu amigo é muito grande. E ele tá faminto, olha a carinha de safado dele. Só esperando você cometer um leve deslize para ele ir lá e grau em você. Então, indo agora para essa situação da declaração simplificada e da declaração completa. A declaração simplificada, a gente vai começar por ela, é bem simples. Você vai pegar todos os rendimentos que você teve durante o ano, se passou do piso, que seria os 33 mil, você vai simplesmente abater 20% desse valor. Se abater 20% desse valor, considerar que 20% dele foi gasto em despesas, você aplica a alíquota, que vai cair sobre ele anualmente, as mesmas alíquotas que também caem mensalmente, que é de 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Aí você vai saber se você pagou mais ou menos IR durante o ano. Mas aí vem a parte agora, que é onde entra os profissionais. Só entra aqui agora quem tem a carteira. A declaração completa é onde entra as deduções,
se você tem filho, as deduções se você paga previdência privada, as deduções se você paga plano de saúde, se você fez algum procedimento médico que não seja estético, isso é importante frisar. Então, esses pagamentos, essas despesas que você teve durante o ano, elas vão ser usadas agora para a gente saber se você pagou mais ou menos imposto. Aí você pode me perguntar, oxe, mas vale a pena fazer a completa? Depende. Varia de caso a caso. E aqui agora a gente pode conversar um pouco mais sobre a declaração completa. Porque para mim é onde acontecem os maiores erros de declaração de imposto de renda. Primeiramente, Kali, você que já tem essa vivência ali do mês a mês. Eu tenho 5 filhos. Quanto, afinal de contas, eu posso colocar ali os 5 filhos como meu dependente? Esses filhos vão fazer diferença, vão abater. Eu pago pensão. Essa pensão faz diferença, não faz? Pago plano de saúde para todo mundo da minha família. Todo mundo é meu dependente. Faz diferença, não faz? Afinal de contas, como funciona a declaração do IR completa? Então, essa questão dos filhos, é importante a gente frisar o seguinte. O filho, ele só pode ser dependente ou do pai ou da mãe. Perfeito. Vamos supor que tem um casal, né, que ambos têm que declarar imposto de renda. Ele não pode colocar, a gente não pode colocar os filhos nos dois, tem que escolher um aí. Ou o pai ou a mãe vai ter que declarar o abençoado aí como dependente, certo? Pensão judicial. A pensão, ela tem que ser, né, feita judicialmente, tem que ter lá o deferimento, o parecer do juiz, né? O número do processo, tudo Tem que bonitinho. ter o registro de processo. Tem que ter o registro de processo. Está homologada judicialmente ali para ter validade. E é onde a gente vê muita malha fina com relação à pensão. Muito. Porque, assim, quando se trata de pensão, tem, no caso de funcionários, né, que tem ali sua carteira assinada, a gente tem ali o desconto mensal no contra-cheque. Mas, por exemplo, um médico, né, que paga ali a pensão, mesmo tendo o deferimento ali, a intimação ali do juiz, né, obrigando aquele pai ali a pagar aquela pensão. Isso a gente não tem como provar mensalmente. Então, o que acontece? Quando a gente faz a declaração, a gente só manda lá a informação. Só que tem gente que paga um valorzinho aí bem, valor alto, que chama a atenção da Receita, e aí é onde a Receita fala assim, não, peraí, você está me dizendo que pagou, mas prove que você pagou. Aí bota essa declaração na malha, para a gente provar, mediante os comprovantes de pagamento, que você realmente pagou aquela pensão. Porque senão, todo mundo, né, para querer ter uma dedução ali maior, pode aumentar aí os valores, né? Não estou dizendo que tem gente que faça isso, que burle aí o sistema, né, que invente nota. Essas coisas só acontecem em Não, lugares um país bem distantes. distante, que inventa nota fiscal, né, de médico, De médico. E aumentar o valor da pensão seria fichinha, né? Então o governo fala, não, peraí. Gente que mexe no nariz fala que foi cirurgia. Agora, Vida ou morte. você sabia que é uma discussão aí que tem com relação a isso, se estética entra ou não? Essa discussão é antiga. Olha, com a reforma disseram que ia entrar. Você fala com a reforma Com a tributária. reforma tributária disseram que procedimentos estéticos, inclusive que a academia iria entrar. Que tudo que promova a saúde iria entrar. Porém, aquilo, a reforma tributária, a lei que saiu, por enquanto, não abrange o IR e PJ. O IR. Não abrange o IR ainda, o imposto de renda. Certo. Porém, quando foi promulgada a nova lei da reforma tributária, eles disseram que o governo tinha 180 dias para tramitar, né, a nova lei do IR. Então, assim, a gente está dentro dos 180 dias. Então, a gente vai esperar aí passar aí para ver se isso vai passar ou não. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tomara que entre, né? Porque é bom. Porque às vezes a gente faz um procedimento estético para a gente se sentir melhor. Não, isso é uma discussão importante, porque o que acontece? Afinal de contas, quando você faz um procedimento estético, sim, você está fazendo para promover o que? A sua saúde mental. sim. Muitas vezes ajuda ali sua saúde mental. Sim.
não estou falando de exageros. Estou falando de gente que Sim, realmente sim. faz ali Extravagâncias, né? isso. Estou Mas falando de gente que realmente tem faz ali coisas que para faz, exatamente. gente que tem realmente algo que incomode seu corpo e faz ali para se sentir E às melhor. vezes está até prejudicando, né? Mulheres que têm a Sim, mama, né, maior, que prejudica a coluna, né? mas em caso de Exatamente mamoplastia, onde isso já já entra. já entra. Só que assim, essa questão de estética realmente é algo bem discutido, porque muita gente declara. Sim. E até onde eu já acompanhei, onde eu pude acompanhar, a Receita ainda não faz ainda esse cruzamento aí dessa informação ainda. Não vi, por enquanto, ainda não vi. Porém, tá vindo aí o Receita Saúde. Exatamente, ainda não vi nenhuma declaração cair na malha por conta disso. Porém, devido, né, às tecnologias, aos avanços aí que a gente tem visto nessa área, né, o governo cada vez mais com olhos em todos os lugares, né? É importante. Leozinho aqui, né, bem atento, né? Olha o olhinho dele como é que tá, bem esperto. Então tem visto aí muito a inteligência artificial e tem facilitado muito, né, essas análises de forma mais rápida. Então, provavelmente, eu acredito que se não passar, futuramente a gente não vai poder declarar mais, não. Se não passar na reforma, né? Vai ficar mais difícil. Mas é justamente aqui que a gente tem um gap engraçado, um gap interessante, né? Como eu falei logo no começo, eu disse, né, que a gente caiu aí num golpe do vigário. Dos 5 mil. Dos 5 mil, a gente acreditar que todo rendimento abaixo de 5 mil ia estar isento do imposto de renda. Só que o que acontece? Virou o ano agora, de 2024 para 2025, e a gente não teve atualização da tabela de R. Verdade. O que fez com que as pessoas que recebam cada vez menos precisem pagar IR. É verdade. E eu já vi algumas discussões, né, falando que começou a discutir ali na a Câmara, o Senado, tem discutido justamente essa situação, se aprova ou não essa situação dos 5 mil. Sim. Só que eu já vi discussões que, se passar isso, vai ser prejudicado em outra área. E por que isso é importante, gente? Ó, o governo deu uma declaração falando que, caso eles aprovassem a isenção de 5 mil, eles estariam perdendo bilhões no cofre público. Bilhões de reais deixariam de ser arrecadados. Então, o que eu penso? O que me leva a pensar? 5 mil hoje em dia no Brasil não é praticamente nada, infelizmente. Infelizmente, eu sei que a realidade de muitos é que 5 mil reais é muito dinheiro, mas quando a gente olha para o macro, a gente vê que 5 mil reais não é muita coisa. Então, se eles estão falando que se eles colocarem a faixa de isenção em 5 mil, eles estão perdendo bilhões, o que eu entendo? Que hoje em dia quem mais paga IR no Brasil é a pessoa pobre. Querendo ou não. Verdade. Então, assim, a discussão sobre o IR que a gente está trazendo aqui é justamente essa análise também. A gente precisa também dar essa análise da sociedade. Afinal de contas, o IR, ele é ou não é um imposto justo? Vamos conversar aqui um pouquinho agora sobre os impostos. A gente paga no Brasil hoje impostos sobre o consumo, sobre o serviço e sobre a renda. O imposto sobre o consumo, por exemplo, o ICMS, o Estado, né, faz ali a sua da alíquota que ele quiser, obviamente obedecendo a lei orçamentária, mas quem paga essa conta? O consumidor. Porque por mais que seja passado da indústria para o atacado, do atacado para o varejo e do varejo finalmente para chegar no consumidor final, quem acaba pagando a conta toda no final é o consumidor. Porque se desde o começo, desde a indústria até o varejo, foi empurrado imposto neles, eles vão ter que tirar o ganho deles de algum lugar. Então, quem vai pagar esse ganho vai ser o consumidor final. E hoje, por exemplo, aqui na Bahia, a alíquota do ICMS está de 20,5%. Ou seja, 20,5% É o maior do Brasil? está em uma das maiores. 20,5%. O que acontece? Só que é 20,5% para o atacado,
20,5% para o varejo. Obviamente, eles obedecem à regra, né, da não cumulatividade, ou seja, quando ele compra, ele tem direito a crédito, e quando ele vende, aí sim gera o valor do imposto, abate o crédito pelo débito. Mas, querendo ou não, essa conta acaba caindo sobre as costas de quem? Do consumidor. E a gente tem sobre o serviço, que todo prestador de serviço hoje paga um imposto. Esse imposto é municipal. Então, assim, esses impostos a gente não enxerga. Por quê? Porque eles já estão embutidos nos serviços e nos produtos que a gente compra. Perfeito. O IR, por outro lado, ele é um Mais claro, a gente consegue enxergar melhor, né? Quando a gente paga. Exatamente, a gente tem uma visão melhor dele. E eu tenho uma opinião sobre o IR. A minha opinião sobre o IR é que de todos os impostos que a gente paga, querendo ou não, ele é o mais justo. Porém, ele se torna injusto num país como o nosso, onde a gente já paga tanto imposto. Se fosse só ele, né? Exatamente. Ainda que a gente pagasse imposto porque, assim, sobre o consumo. Como é que você já paga um imposto ali em cima da sua renda? Você recebeu aquele valor, você pagou imposto em cima daquela renda que você recebeu. Aí, você com essa renda, você vai comprar um carro, por exemplo. Aí você paga imposto em cima do carro. Exatamente. Aí depois você paga imposto para rodar com o carro. Aí você compra uma casa com aquela renda que você já foi tributado. Aí você paga imposto em cima daquela casa. Aí depois você paga imposto para ter aquela casa. Para continuar anual, com a que é o casa. IPTU. E aí a gente paga imposto em cima de imposto. É a sensação que tem que a gente é bitributado aí, né? Não sei nem se é essa a palavra, mas gente paga tanto imposto. A gente paga tanto imposto, que é por isso que tem crescido cada vez mais no brasileiro essa ânsia, essa vontade de sonegar mesmo. A palavra é essa. Procurei até uma palavra mais bonitinha, mas não tem. O brasileiro está tão cansado de pagar imposto que a vontade que ele tem é de não pagar mais. Então, quando a gente vê lá, por exemplo, um produto que custa R$ 50, e a gente tem essa noção de que esse produto tinha que custar menos, que ele custa R$ 50 por conta dos impostos, quando chega o período de declarar o IR, é claro que você vai ficar mais nervoso. Porque você pagou imposto durante o ano inteiro, já descontando o seu IR. Aí você paga imposto quando você quer comprar um alimento. Você paga imposto quando você precisa contratar um serviço. Um remédio. Então, assim, a sensação que as pessoas têm do IR é que o IR é injusto. É só a gente lembrar a calamidade pública que foi aquele anúncio que os PIX agora seria, né, fiscalizado. E detalhe, tem até uma situação engraçada que em momento algum a lei dizia que era o PIX. A lei dizia que as movimentações financeiras acima de 5 mil seriam fiscalizadas. Mas em momento algum foi falado que o PIX seria taxado. Mas como a gente já mora no Brasil, já sabe como é que funciona. Essa sensação que a gente tem de impunidade com algumas coisas, de que a gente leva a carga, como o nosso presidente disse, o grosso entrando na gente. A gente sente essa... Não, nosso presidente não falou uma coisa dessa. Falou. E agora em setembro vai entrar o grosso. Enfim. Aí o que acontece? A gente tem essa sensação de impunidade, essa sensação de raiva. E a gente chega e dá vontade de realmente não quero pagar. Mas, infelizmente, se você não paga, o que acontece? Léo vai lá e bate na sua porta. E Léo é tão bom que quando ele bater na sua porta, ele vai falar o seguinte: não estou te prejudicando não, só quero que você declare. E quando você declarar, ele vai te cobrar uma besteira. R$ 164 só. Inicialmente, dependendo aí da declaração. Não, ele não a taxa mínima, R$ 164. Aí você declara. Paga a multazinha. E paga a multa. Se der valor a restituir, ele ainda deixa você restituir. Abate o valor da multa. Se você não pagar a multa, ele abate da diferença da multa. Mas assim, eu acho, minha opinião, que o IR, ele é justo. Ele é um dos impostos mais justos.
que tem. Porém, ele se torna injusto nesse cenário. No cenário onde o pobre no Brasil, ele é quem mais paga imposto. Justamente porque a maior carga de imposto no Brasil está sobre o consumo. E quem mais consome no Brasil, por escala, é o pobre. Então, essa discussão de IR, ela pode ir muito longe. Porque, assim, o IR, como a gente falou aqui, ele é uma declaração simples. Não tem nada de muito complexo no IR. Obviamente, existem coisas que podem tornar ele um pouco mais chato de ser feito, mas aí segue aquele conselho que eu dei. Procure um profissional, não tenta fazer só. Procure um profissional. Às vezes é R$ 500 que você vai pagar, R$ 400 que você vai pagar, mas que lhe poupa uma dor de cabeça que você vai ter. Porque tem um detalhezinho que a gente aqui está ignorando falar. Mas quando você cai na malha e Léo te pega, você fica com o CPF bloqueado. E aí tem muitas coisas que você não consegue fazer. Você não consegue fazer dependendo transferência bancária. Dependendo da maneira que você recebe salário, você fica sem receber salário. Você não consegue, por exemplo, tirar nada no seu nome. Se você tiver num processo de um pagamento de um imóvel, você pode ter esse pagamento bloqueado. Então, assim, não deixa um valor mínimo ali, às vezes, tirar a sua dor de cabeça porque você não quer declarar seu IR da maneira correta. Mas, voltando para você, agora falando diretamente para você, que assim como eu, vive numa realidade que a gente tem que manter os dois pés firmes no chão, se quando você entra lá no aplicativo da Receita Federal, no meu IR, e seu IR já está lá com todas as informações que você tem ciência que realmente são aquelas, vai fundo, pode fazer sua própria declaração, só fica atento se está como simplificada ou completa. Mas você que fez qualquer aplicaçãozinha, qualquer coisa diferente disso, procura um profissional. Porque a gente está vivendo um período no país que quem tiver qualquer probleminha na praça vai ser assim crucial para determinar se você vai viver, sobreviver ou ter que, infelizmente, muitas vezes ir para a rua. Então, vamos ficar atentos a isso. A gente brinca, mas na hora de falar de coisa séria, a gente tem que falar de coisa séria. Mas essa é a minha visão sobre R. E a sua visão sobre R, senhorita Karen? Não é muito diferente da sua, não. A gente sabe, né, que os impostos é o que mantém a economia, né, do país, é o que deveria prover aí a saúde, segurança, educação. É necessário, né? Eu acho que o que desmotiva, acho que a palavra de desmotivação, é o fato da gente ver tanta corrupção no nosso país. Porque, infelizmente, a gente sabe que o dinheiro não é destinado para tudo. Até porque, se fosse, estaria tudo a mil maravilhas, porque o Brasil é um país que arrecada bilhões. Arrecada muito. E a arrecadação esse ano já bateu recorde. Sim. Se vocês analisarem aí, se vocês pesquisarem, vocês já vão ver que está batendo recorde de arrecadação. Então, assim, e o governo dizendo que não tem dinheiro, né? A gente tem visto falas aí de querer cobrar plataformas para a gente entrar, que nem a gente falou no vídeo anterior, porque não diz que não tem dinheiro para bancar um sistema, para bancar uma ferramenta que vai ajudar eles a arrecadarem ainda mais. Se o governo não tem dinheiro, meu amigo, é a gente que vai ter? Quando a gente vê a máquina precisando de dinheiro, a gente tem que ficar preocupado mesmo. E detalhe, gente, isso foi uma declaração do governo. A gente não está inventando, não. Vocês podem procurar. Vocês podem procurar. Vocês vão ver. O governo falando que não tem dinheiro para bancar essa ferramenta, né? Só que já está tendo repercussão negativa novamente. Sim. Pode ser que eles voltem atrás, que nem a situação do Pix aí, né? Que gerou aquela polêmica toda. Mas é preocupante. Então, assim, a gente vê que é necessário, né? Infelizmente, a gente sabe que tem. Nos outros países, a gente sabe que tem.
esses dias eu vi até uma pessoa falando que nos outros países, acho que não sei se é na China ou no Japão, o símbolo do imposto é um coração. Em outro país é outro. São coisinhas assim, né? Um é o coração. Você lembra de outro país que tenha um símbolo assim? Eu acho que no Japão é o panda, se eu não me engano. Um é o panda, outro é o coração. No Brasil é um leão. Será por quê? Não sei. Vamos pensar pelo lado bom, pelo lado positivo da Sim, coisa. Né? Mas assim, eu sempre procuro enxergar o lado positivo da situação. Se você está tendo aí a retenção de imposto de renda, é porque, querendo ou não, você ainda ganhou aí um salário maior do que a grande maioria, né? Porque quem ganha salário mínimo, salário e meio, aí não tem essa obrigatoriedade. Então, se você está aí na obrigação de pagar, é porque, querendo ou não, você teve um rendimentozinho aí maior do que a grande maioria da população. sim. Então, meus amigos, ó, em tudo dai graças. Vamos ver a situação por essa forma. Vamos ver o copo né? sempre meio cheio, né? Porque revolta menos. Revolta menos, né? exatamente. E aí, é isso que eu penso. Fazer que nem você fala, né? É minha opinião, mas é preocupante. É preocupante. Aí a gente lembra que, diante de tudo isso, voltando para aquela situação da reforma tributária, a gente tem escutado os deputados falando em tributar rendimentos, dividendos, coisas que hoje em dia não são, né, tributadas no Brasil. E tributar especialmente grandes fortunas, tem uma tributação especial para grandes fortunas. E a gente sabe que a economia, ela funciona, né, obviamente o governo ajudando a população, mas principalmente também com as empresas. As empresas são a principal força motriz que faz um país crescer. Sim. Aí eu te pergunto para vocês, vai dar certo a gente criar uma tributação especial para as grandes fortunas na situação atual que a gente está do país? Porque eu digo para vocês, não tenho vontade de sair do país. Mas, diante de uma situação que se vislumbra no futuro, que tem sido desenhada no futuro, talvez isso se torne uma alternativa para muitos. Mas eu te pergunto, é todo mundo que tem essa condição? Eu te digo quem tem. O pessoal das grandes fortunas. Exatamente. Vão Então, embora, vai largar tudo aí, o pau quebrando. então assim, na minha opinião, tributar grandes fortunas... E detalhe, isso já aconteceu em outros países. Então, assim, isso aqui não é só achismo. É verídico. Tributar grandes fortunas normalmente acaba terminando em pessoas procurando outros países para investir seu dinheiro. Sim. Já tem se falado muito sobre isso, né? Exatamente. E a orientação é que não seja em um país só. Enquanto mais países você investir, melhor, porque dependendo de como vai estar a economia de um determinado país, você já está com. Sim, e diante disso a gente aplicação em vê outro. a desvalorização cada vez maior do real. Então, assim, tudo isso causado pelo quê? Lembrando, imposto de renda. A discussão inteira aqui começou por conta do imposto de renda. Por quê? Porque o imposto de renda é tributação sobre a sua renda, sobre a sua receita, que deveria ser super justo. Afinal de contas, se você ganhar muito, Pagar, né? pagar um pedaço desse pro governo. Porque, Toda na verdade, na civilização... minha opinião, não seria nem para o governo. Seria para a sociedade como um todo. Uma Sim, vez que sim, seria para aqueles benefícios que eu falei, educação, saúde. sim. Esse dinheiro não é para ser do governo. Esse dinheiro a gente estaria retendo nosso para que a gente tivesse um bem comum para a sociedade em geral. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é só para isso. Isso. A discussão não é preto no branco. Como seria fácil chegar aqui e falar que todo o dinheiro que a gente paga fosse revertido em benefícios para a sociedade? Como seria também muito tranquilo dizer que é só deixar de pagar que as coisas se resolvem? Mas não é tão simples. Essa discussão, ela não é uma discussão nossa, é uma discussão geral. Sociedade, quando você começa a entender um pouco mais sobre ali essa percepção de renda, percepção de imposto, uma das primeiras coisas que você se pergunta é o que fazem
Afinal de contas, com esse meu dinheiro, esse meu imposto, Verdade. que eu não consigo enxergar. E o que mais indigna a gente É uma é a das maiores gente... reclamações que a gente escuta quando a gente faz declaração de imposto de renda, é isso aí. É a pessoa começar a pagar imposto de renda, ela começa a ter essa noção de que aquele dinheiro que é dela, não é bem dela. Esses dias eu vi um vídeo, um rapaz falando isso. Nada é nosso. Se você não paga o IPTU da sua casa, se você não paga o IPVA do seu carro, ou seja, você tem que pagar sempre para ter. Você compra e você paga para manter. Exatamente. Entendeu? Então, nada é nosso. Nada. É Não tudo, tem a música? É tudo nosso. É tudo é nosso, nada agora, deles? É tudo nosso, nada deles. É o contrário. É nada nosso, Nosso e tudo tudo deles. Então, assim, nosso amigo Léo, ele tá aqui com essa cara Mas, inofensiva. vem cá, meu amigo, você não falou uma situação importante. Até quando a gente pode fazer nossa declaração para o pessoal não perder o prazo? Pronto. Cuidado para você não pagar multa, porque você já tá pagando Ó. imposto, você ainda vai pagar multa, meu amigo. Pra Léozinho não te pegar, a gente vai ter até o último dia útil de maio, que se eu não me engano é dia 30. Dia 30 de maio. Perfeito. É o último dia útil de maio, você tem para declarar o seu IR. Até lá, o que eu peço para você é procure seus recibos, procure seus informes de rendimento, procure E seus boletos. detalhe, é bom mesmo você estar com esses documentos em mãos, porque a preenchida ainda está com muita E muita irregularidade. Exatamente. Você já fez sua declaração? Não, porque está com divergência, eu estou procurando minha documentação. Eu fiz a minha, aí deixa eu lhe dizer. Eu fiz tudo, estava até certinho. Uhum. Quando dei o ok, foi como transmitida. Depois deu um erro, dizendo que tá errado. Aí eu não sei se eu declarei ou não. Casa de ferreiro. Espeto de pau, ó. Só que assim, não tá. Você entra lá, tá dando erro. E isso quando você consegue entrar. É aquilo que a gente fala, né? Eles têm até uma. Calma, Léo, a gente tá falando mal de você, não, viu? Aí tá por ouvido dele. E aí, quando você vê que essa declaração pré-preenchida, ela foi um acerto muito bom. Porém, é aquilo, eles inventam as coisas, mas não tem um suporte. Aí quando a gente chega lá, tá lá dando erro. Não. Tá com divergência. O IR, gente, começou desde o dia 17, desde 17 de abril. 17 de março. 17 de março, perdão. Desde o dia 17 de março. Através daquele programa que a gente baixa no computador Então, e faz a declaração lá. Dia 17 de março começou o período de declaração de IR. Porém, só foi liberada a pré-preenchida dia 1º de abril. Parece até brincadeira, né? É isso que eu ia falar. Só que logo que dia, o dia da mentira. Aí você entrava lá, o que acontecia? Nada, porque estava impossível. E a gente estava esperando isso. E era uma pegadinha? Claro, tudo no Brasil parece uma pegadinha, minha amiga. Você tá doido, meu amigo. No Brasil eu fico assustado quando parece sério. Misericórdia. Mas é isso. E outra situação também que a gente ainda consegue fazer por esse programa que a gente antigamente... Você baixa um programa, gente, no computador, faz a instalação e aí você preenche mesmo manualmente todas as informações. Isso. Só que, segundo aí já os burburinhos, esse programa ele vai ser descontinuado por conta da pré-preenchida. E já estão se falando de encerrar... Desse jeito? Já estão falando de encerrar ano que vem. Aqui. Oremos. Olha, gente. Agora eu vou lhe dizer. Uma resenha interna. Se tiver só pré-preenchida e chegar até dia 30 de maio, a gente não conseguir declarar por conta do sistema, a gente tem que pagar a multa. Gente, a gente precisa parar o Brasil. Gente, é uma resenha interna, entendeu? No mundo dos contadores que eu vou abrir para vocês. Existe uma declaração que se chama DIF. E foi dito em 2020 que a DIF ia acabar. É verdade. A gente tá em 2025 e a gente teve que declarar DIF esse ano ainda. Inclusive, ano passado, entendedores entenderão, que comemoramos o final dela. É, Vera. Comemoramos. Chegou em fevereiro, o último dia ali de fevereiro, a gente declarou, acabou a DIF. Tá indo pra comemorar, postamos no Instagram, acabou a DIF, acabou a DIF. Meses depois. 2000 years later. Gente, então assim, quando ela tá falando que vai acabar, olha, eu duvido muito. Mas se bem que a Receita tem empurrado tanta coisa goela abaixo,
E pode ser mesmo, viu, que é entregue de qualquer jeito aí, a pré-preenchida mesmo. E a gente que se vire. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu só sei de uma coisa. Declarar, a gente vai ter que declarar. Exatamente. Ou nesse programa, ou na pré-preenchida, ou indo lá na Receita com seus papelzinhos. Você vai ter que Você declarar. vai ter que declarar. Se apareceu lá pra você, que você... Eu queria até dar uma sugestão. Depois você deixar aqui um modelo de informe de rendimentos. Porque tem muita gente que recebe o informe da empresa e não sabe nem para que serve. Boa. Já aconteceu de conhecido meu de deixar informe embolado lá e quando eu pegar, estava acima do valor. Falar, meu amigo, isso aqui você tem que declarar, imposto de renda. O que é isso? A pessoa nem sabia o que era. Pegou, é como se fosse um contra-cheque, né? Um olerite, contra-cheque, recibo de pagamento. Não sei como é que você conhece aí. Mas aí pegou, embolou e jogou lá. Quando eu peguei para olhar, eu falei, meu querido, você sabe o que significa isso aqui? É o informe de rendimento. Isso aqui está dizendo o que você ganhou durante o ano e se você precisa ou não declarar. E lembrando que não é só esses informes de rendas tributáveis que você fica na Exatamente. obrigação. Tem rendimentos isentos também, acima de 200 mil. Se você tem imóveis... imóveis acima de 800 mil. Exatamente. Aplicação. Então, assim, é uma série de fatores que causa aí a obrigatoriedade. Se você investe em moeda estrangeira... Outra informação importante também é que se você já está, por algum desses motivos, já obrigado a declarar, é interessante você também declarar seus bens, ainda que seja abaixo aí do valor dos 800 Exatamente. mil. Mas sempre declare se você tem seu carro, sua casa, né? É óbvio que você não vai precisar fazer uma declaração se você ganha abaixo desse teto, só para declarar isso. Não tem necessidade. Mas se você já está obrigado a declarar por conta de alguma situação dessas que a gente relatou aqui, já coloca seus bens aí, Isso. né? Porque já fica lá tudo bonitinho, se precisar, né? Se vendeu, fala para quem vendeu, coloca o CPF, coloca o valor. Se comprou, foi financiado, foi à vista, coloca o máximo de informação que você puder. Porque depois, quando você estiver lá faturando milhões e tiver com seus imóveis e bens, você tem como falar, não, meu amiguinho, eu comecei aqui ó, com o Celtinha, eu comecei aqui, ó. Sua declaração vai estar lá toda com seu histórico Isso. de como você alcançou a sua fortuna. Isso. Porque o imposto de renda, gente, ele preza pelo princípio da transparência. Que significa que quanto mais transparente você for nas suas informações, melhor para você. Porque, por exemplo, se uma pessoa que ganha hoje acima do valor que é necessário fazer a declaração de imposto de renda, a Receita vai querer saber para onde você está destinando esse dinheiro. Sim. Afinal de contas, uma pessoa hoje que recebe 50 mil no ano, essa pessoa não está fazendo nada com esse dinheiro? Ela só recebe 50 mil e torra 50 mil? Não tem um imóvel, não tem uma casa, não tem nada, não tem uma aplicação, não tem nada com esse dinheiro. Então, assim, para que serve isso? Justamente para isso que o Caio está falando. Porque caso você seja questionado, você tem que comprovar. Epa, mas tudo que eu tinha, eu comprovei. E isso pode acontecer, gente, até 5 anos. Ou seja, a gente está em 2025. A Receita pode olhar para você, para o seu passado lá em 2020 e perguntar o que você estava fazendo em 2020. Então, assim, não é que a gente está declarando agora 2024 quer dizer que os outros anos passados você está livre. Não, Nanina, não. São 5 anos. 5 anos que a Receita fica de olho em suas coisas. Então, muita atenção. Vamos, novamente, né, levar o que pode ser levado na brincadeira, mas o que for levado a sério, levar a sério. Então, fiquem atentos, fiquem de olho no informe de rendimento de vocês. Se o informe de rendimento de vocês estiver lá em renda tributável, o valor acima de 33.888, você é obrigado a declarar imposto de renda. E não, a Receita não vai bater na sua porta dizendo que você vai ser obrigado a declarar, não. Essa análise que tem que fazer é você, viu, gente? Exatamente. A Receita não vai lhe dizer isso, não. As empresas entregam os informes e você, quem está aí responsável, né, à frente dos setores, vai entregar para o funcionário e aí cada um que olhe seu informe e veja. Até porque, se você tiver outra fonte de renda, se somar, né? Que às vezes é importante falar também que às vezes tem pessoas que têm mais de um vínculo empregatício, então soma lá, vê se você chegou nesse teto.
Como eu falei, os Fique autônomos esperto. também, que Isso. muitas vezes não vão ter o informe e aí vão ter que ficar atentos às notas que vocês emitiram, Isso a toda a mesmo. movimentação financeira que você teve. Perfeito. Então, assim, fique atento, porque você só vai saber, se você for uma pessoa desatenta, você só vai ter a noção que você tinha que ter declarado imposto de renda quando passar 30 de maio. E aí, meu amigo, você já vai pagar multa. Multa sobre não ter declarado e multa sobre o valor de imposto, caso você tenha que ter pago. Então, Isso aí. assim, vamos ter essa consciência, vamos ter, né, um pouco desse discernimento. Qualquer coisa eu vou deixar na descrição ou no primeiro comentário lá os valores para vocês terem, né, essa noção, o valor do piso, para vocês já saberem a partir de que valor vocês precisam fazer essa declaração. Mas eu acho que a discussão sobre IR basicamente era essa. Não tenho muito mais o que acrescentar. Como eu disse, o IR para mim é uma declaração simples, porém ela pode se tornar complexa conforme o tipo de investimentos, aplicações, todo tipo de renda que você possui. Mas para mim ele é simples. Então, assim, qualquer dúvida, qualquer situação, manda lá no nosso direct do Instagram, que a gente vai tentar responder a todos. Qualquer outra dúvida também deixa nos comentários aí, pra gente tentar ajudar vocês. Mas o que a gente não quer de jeito nenhum agora é que vocês caiam nas garras de Léo. Porque Léo tá aqui doido pra abocanhar vocês. Doido pra meter a garra no dinheirinho de vocês. Eita, cara de bom, mas ele não é bom não, viu? Não, Nanina, não. O que eu acho engraçado é que tantos animais para você colocar como símbolo do imposto de renda me botam um leão. Faz parte. É isso aí. Então, meu amigo, suas considerações finais. Bom, gente, dizer que mais uma vez muito obrigado pelo por vocês estarem aqui, pela presença de vocês. Obrigado por essa conversa. Dizer que o IR ele é só mais um imposto, infelizmente, que a gente paga. Não tem como a gente correr. Se a gente vive nessa sociedade, a gente tem que cumprir. A gente quer deixar esse assunto leve, mas a gente sabe da responsabilidade. Então, assim, continue nos seguindo, que a gente vai passar mais dicas, que a gente vai trazer mais assuntos que podem te interessar, que podem, de alguma maneira, também te ajudar na sua vida. A gente pretende trazer aqui informações sobre finanças, como se organizar financeiramente também. Então, assim, dizer muito obrigado novamente. Dizer que qualquer coisa, deixa nos comentários, dá o seu joinha, clica lá no sininho para estar acompanhando a gente, siga a gente também no Instagram. E qualquer dúvida, meu amigo, tamo aí, mas corre dele. Ele é safado. Cuidado. É isso aí, pessoal. Desde já, né, agradecer a todos. Não esqueçam de marcar aí, né, as notificações que a gente sempre vai estar postando vídeo para chegar aí para vocês. A gente sempre, né, trazendo conteúdos importantes e de forma descontraída. Agradecer a presença aqui, né, a participação do nosso amiguinho, né, que a gente bateu tanto no bichinho hoje, mas é assim, é assim mesmo, depois piora. E aí, desde já, né, agradecer e dizer que novamente, em tudo dai graças. E aí eu queria aqui abrir aspas aqui, né, para falar que tanto essa camisa como a que eu usei, tava com o nome Café, né, no vídeo passado, é da loja lá da minha cunhada, da Roseira Story. Vou fazer um mexão aqui para ela, gente, que eu tô querendo que ela me patrocine aí nesse caminho. Nem bem começou, já quer patrocínio. Julie, ó, falei aqui dessa loja, a Roseira Stories aqui me investindo. E aí, mas é isso aí. Se você tá aí com essa demanda, né, com essa obrigatoriedade, é porque você está acima aí da maioria, ganhou um pouquinho a mais. Então, em tudo dá graças. Que Deus nos abençoe. Vamos Amém. tentar ver sempre tudo da forma mais positiva possível, porque o mundo já está tão cruel, né? É E aí verdade. a gente ter consciência, ter conhecimento e, acima de tudo, ter fé, né? Que diante disso tudo, a gente vai passar e dando glória a Deus. Amém.
E é isso aí. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto. Qualquer coisa é só chamar aí no direct, nos comentários. A gente tá aí pra dialogar. Então, galera, até o próximo vídeo do Conte Aí Podcast. Tchau, tchau.